Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre duas séries da Netflix. Uma Eu Nunca, segunda temporada, que estreia agora, e a quarta temporada de Atypical, que é a última também, e também estreou na última semana. E eu montei um cenário meio improvisado aqui, é o Pinguim, porque o Sam ama pinguins, né? Daí aqui é uma mulher indiana, né? Com uma manta indiana, uma mulher negra, representando a série Eu Nunca, que tem muita representatividade, muita cultura negra, né? Eu também fiz um vídeo de séries que eu falei de Eu Nunca é Atípico. Eu vou deixar aqui nos cards para quem não viu essas séries ainda ver, para pensar se vai querer ver a série ou não, porque esse vídeo vai conter spoilers. Já tô avisando, então vamos lá ver esse vídeo aí que eu botei nos cards da recomendação. Em 3:18, eu começo a falar de Eu Nunca. Eu botei a timeline lá organizadinha para separar os temas no tempo certinho. E se você se interessou em alguma dessas séries, vai lá ver e depois volta aqui para ver o vídeo, porque, né, como eu falei, esse vídeo vai ter spoilers. Vamos pro vídeo. Eu Nunca é uma série incrível que fala sobre a fase difícil da adolescência e tem muita diversidade no elenco. Alguns são asiáticos, outros são indianos. E é muito legal, porque mostra como é da vida real, que a gente convive com pessoas de vários gêneros, culturas diferentes, né? Que é muito bom, muito representativo. E agora eu vou começar a analisar e comentar mais sobre as coisas que aconteceram na segunda temporada de Eu Nunca. Então, se você gosta de séries, filmes e música pop, já se inscreve aí no canal que eu sempre falo sobre esses assuntos aqui. Como aconteceram muitas coisas ruins depois da morte do Mohan, o pai da Devi, a Nalini, mãe da Devi, ela quis se mudar para Índia, né? Mas ela mudou de ideia depois de viajar para a Índia para visitar os parentes e preparar a viagem, né? Ela percebeu que não ia dar muito certo e não ia ser uma boa ideia. Então eles acabaram ficando lá mesmo nos Estados Unidos, na casa que eles moravam. Mas a narrativa da Naline não acaba por aí, porque ela até ganhou um bom destaque nessa temporada, depois de se despedir do Mohan ao espalhar as cinzas dele no mar. Ela foi conhecendo a princípio, rival dela, que depois se tornou um amigo, o Dr. Jackson, que também era médico, daí por isso que eles eram meio rivais. E mas daí eles vão se conhecendo melhor, se gostando e começam a namorar, deixando a Devi muito chateada, porque o pai dela tinha falecido recentemente, né? E daí foi uma situação bem difícil, bem complicada para ela. Mas essa, mas essa foi uma ótima forma que a Nalini encontrou de superar o que tinha acontecido e seguir adiante. Além disso, o ator que interpreta o Dr. Jackson é um ator e rapper famoso, Common, que interpretou personagens em Esquadrão Suicida, John Wick 2 e o filme Ava da Netflix. Tá, e sobre a Dev, o que rolou? Bem, foi complicado. No início da temporada, ela tava com tanta dúvida de quem ficava, o Ben ou o Paxton, que ela decidiu ficar com os dois. Ai, ai, só a Dev mesmo. Cada um sofre com a traição de alguma maneira. O Ben, ele se afasta. E o Paxton, ele sofre bastante, só que ele fica mais por perto e conversa um pouco com a Dev. Nessa segunda temporada, a Anissa apareceu na escola, que era uma menina indiana que fez muitos ciúmes na Dev porque ela achava que ela e o Ben estavam ficando juntos, mas na verdade eles só eram amigos. E aquilo foi uma situação assim muito engraçada, muito divertida de acompanhar. Eu ri muito e a Devi acabou surtando às vezes por causa disso, tomando decisões erradas. Como a vez que a Devi espalhou o boato que a Anissa tinha distúrbio alimentar, que foi muito triste assim, muito chato. E depois elas se entenderam, né? Elas se resolveram, mas ficou uma situação bem difícil. E daí no final o Ben ficou com a Anissa mesmo. E a Devi ficou com outra pessoa, que é uma pessoa que a gente tem que falar mais aqui, que é o Paxton, que teve uma evolução gigantesca na segunda temporada, porque
Antes ele era um babaca, ele não se importava com ninguém, ele não dava a mínima pra Dave, só ficava fazendo coisa idiota com os amigos dele. Nessa temporada também fez assim umas coisas. Só que depois ele foi melhorando e ele foi estudar pra se tornar um aluno melhor, tirar melhores notas. E teve até um episódio narrado pela Gigi Hadid, que foi o episódio do Paxton, né? É o que surpreendeu todo mundo ficou impressionado, e eu também. E sobre as melhores amigas da Devi, a Eleanor e a Fabiola largou lá os robôs dela pra ir pra festas e ficar com a Eve em eventos, em coisas pra tornar ela mais popular, né? O que deixou ela triste, porque depois ela descobriu que o robô dela foi alterado lá, porque ela ficou uma semana praticamente sem ir no laboratório de robótica, né? Daí foi bem triste, mas a Eve e a Fabiola ganharam o título de Rainhas Griffon no baile. E sobre a Eleanor, ela terminou o namoro com o namorado dela lá pra namorar o Malcolm, que era um ator da Disney, que era meio rebelde assim, que queria ser rebelde pelo menos. Só que daí ele foi muito idiota, eles tiveram uma relação abusiva que a Eleanor não conseguia enxergar que ela estava sendo enganada. A Dev e a Fabiola avisavam, mas ela não conseguia dizer, não conseguia perceber, mas depois acabou terminando, né? Depois acabou o namoro deles e foi isso. E no final da temporada a Debbie ficou com o Paxton lá no baile, né? Porque eu achava que o Paxton não ia ir lá no baile, não ia ficar com a Debbie, porque ele tava sendo assim bem chato, não tava querendo assumir o namoro com a Debbie. Só que ele também estava um pouco traído por causa do que tinha acontecido lá, que a Dave não tinha se decidido entre o Ben e o Paxton. Mas, assim, eu vou revelar uma coisa que é uma coisa polêmica. É, talvez tenha gente aí que discorde de mim, mas tá tudo certo. Sobre o Team Ben e Team Paxton. Porque, assim, eu fiquei na dúvida entre na primeira temporada. Eu acho que o Ben com a Dave não combinam muito. Como namorados. Eu acho que eles combinam mais como amigos. Mas o Paxton, ele era bem babaca com ela na primeira temporada. E na segunda ele ainda continua sendo. Só que ele melhorou muito. E o Ben ficou com a Nirsa. Então eu sou time Paxton, pelo menos na segunda temporada. Eu acho que eles combinam mais, assim. Ficaram melhores juntos. Então, me contem aí embaixo nos comentários se vocês são um time bem ou Paxton e me contem mais coisas sobre Eu Nunca Ir, que vocês acharam. Agora sobre a Typical, que eu também falei naquele vídeo de séries que tá nos cards aí, eu começo a falar em 1:32. Então vão lá e vejam o que eu falo de Atypical e voltem aqui, né, depois de ver a série, pra ver o vídeo. Atypical é uma série que permaneceu com muita qualidade do início ao fim. E a cada temporada os personagens foram evoluindo, foram melhorando, né? Tentando se tornarem pessoas melhores. E foi impressionante, assim, porque como os personagens são pessoas reais, a gente lida com a realidade de cada um, com os problemas, com as experiências de vida. Então é tudo muito real. Ao contrário de séries meio clichês que não abordam esses questionamentos, né? Que a Típico aborda faculdade, relacionamento sério, futuro dos personagens, então é muito legal. Tá, mas vamos falar sobre a evolução dos personagens principais, começando pelo Sam. O Sam, como a gente sabe, ele tem o transtorno do autismo, então as coisas acabam sendo mais difíceis para ele. Mas nessa temporada ele foi mais confiante, independente, e já foi construindo isso, só que nessa temporada foi mais marcante, porque ele já estava mais crescido, então foi impressionante, porque ele não precisou de ajuda para quase nada, ele progrediu muito nessas questões, graças à família dele e os amigos que sempre apoiaram ele, sempre ficaram do lado dele para o que ele precisasse. E o Sam fez coisas muito importantes nessa temporada. Ele se adaptou e começou a morar numa nova casa com o Zahid. E o principal, ele planejou tudo para ir para Antártida, para viajar para lá,
pra estudar e fazer pesquisas sobre os pinguins que vivem lá. Eu amei acompanhar a evolução do Sam e eu nunca vou esquecer desse personagem maravilhoso. Agora é ela, que todo mundo ama, vamos falar da Casey. Nessa temporada, a Casey tomou muitas decisões relevantes, importantes, né? Como parar de estudar em Clayton, porque aquela escola exigia muito dela, era muito rígida com todo mundo, mas estava fazendo muito mal para ela, né? Então ela parou de estudar lá e aquilo fez bem para ela. Outra coisa que mexeu muito com a Casey foi o relacionamento com a Izzy, que gerou umas confusões, mas no final acabou dando certo. Elas se entenderam, ficaram juntas e a Casey se assumiu bissexual, o que fez ela se sentir melhor, se aceitar melhor e ficar mais feliz também. Enquanto aos pais, o Doug sofreu bastante com a morte do melhor amigo dele, mas ele conseguiu superar graças ao carinho da Elsa. Ele também se distanciou da Casey por causa do namoro com a Izzy, que aquilo pra ele não estava muito certo. Mas depois eles conversaram, sentaram e se entenderam. E ainda ele foi passar férias dele com o Sam pra passar tempo com o filho dele mesmo, né? E foi muito bom pra ele tomar essa decisão de ir pra Antártida, porque isso fez ele se sentir mais livre, mais aliviado, porque afinal ele ia fazer o Sam esquecer, não esquecer definitivamente, mas ele ia fazer ele não se lembrar mais muito daquela lembrança lá que tinha abandonado ele durante a infância, sabe? O que ainda mexia com o Sam, que ainda mexe, mas a partir dessa viagem da Antártica eu acredito que não vai mais lembrar tanto disso e vai ser muito bom, vai só trazer lembranças boas a partir daí. E a Elsa se reaproximou de todos que ela tinha se afastado, aprendeu com os erros que ela cometeu e foi uma ótima mãe. Já Paige e Zahid, mano, eles amadureceram muito, né? E eles ficaram mais perfeitos ainda do que eles já eram, né? Do jeitinho que eles são. E foi isso, gente. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Deixem o like se vocês gostaram do vídeo, né? Se inscrevam no canal se vocês se interessam nessas áreas que eu falei, séries, filmes, música pop, que eu sempre falo sobre esses assuntos aqui no canal. Ativem o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Me sigam no Instagram porque eu sempre faço conteúdos lá também. Posto reels, coisas assim, stories. E comentem aí embaixo se vocês gostam dessa série, se vocês já assistiram, se vocês se interessaram e alguma coisa que vocês tiverem pensado, alguma ideia de vídeo, sugestão e o que vocês quiserem comentar, aí é só digitar aí embaixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha análise, né? E até o próximo vídeo. Tchau!